Estamos transmitindo ao vivo diretamente da Basílica de Santa Sabina, celebração da Santa Missa presidida pelo Papa nesta quarta-feira de cinzas, início do período quaresmal. Um breve momento, portanto, para a interiorização da Palavra de Deus e, em seguida, a reflexão do Santo Padre em sua homilia. Acompanhamos. Caros irmãos e irmãs, iniciamos hoje o tempo litúrgico da Quaresma com o sugestivo rito da imposição das cinzas, mediante o qual queremos assumir o compromisso de converter o nosso coração aos horizontes da graça. Geralmente, na opinião comum, este tempo corre o risco de ser caracterizado pela tristeza, pela insipidez da vida. Ao invés, ele é dom precioso de Deus. É tempo forte, denso de significados no caminho da Igreja e é o itinerário em direção à Páscoa do Senhor. As leituras bíblicas da celebração de hoje nos oferecem indicações para viver plenamente essa experiência espiritual. Retornai a mim de todo o vosso coração. Na primeira leitura, extraída do livro do profeta Joel, ouvimos essas palavras com as quais Deus convida o povo judeu a um arrependimento sincero e não aparente. Não se trata de uma conversão superficial e transitória, mas de um itinerário espiritual que concerne em profundidade as atitudes da consciência e supõe um sincero propósito de revisão. O profeta parte da chaga da invasão de gafanhotos que se abatera sobre o povo, destruindo a colheita, para convidar a uma penitência interior, a lacerar o coração e não as vestes. Ou seja, trata-se de assumir uma atitude de conversão autêntica a Deus, retornar a Ele, reconhecendo a sua santidade, a sua potência e a sua majestade. E essa conversão é possível porque Deus é rico de misericórdia e grande no amor. A sua misericórdia é uma misericórdia regeneradora, que cria em nós um coração puro, renova no íntimo um espírito firme, restituindo-nos a alegria da salvação. De fato, Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Assim, o profeta Joel ordena, em nome do Senhor, que se crie um ambiente penitencial propício. É preciso tocar a trombeta, convocar a reunião, despertar as consciências. O período quaresmal propõe-nos esse âmbito litúrgico e penitencial. Um caminho de 40 dias, no qual experimentar de modo eficaz o amor misericordioso de Deus. Hoje ressoa para nós o apelo: retornai a mim de todo o vosso coração. Hoje somos nós a sermos chamados a converter o nosso coração a Deus, conscientes sempre de não podermos realizar a nossa conversão sozinhos, somente com as nossas forças, porque é Deus que nos converte. Ele nos oferece mais uma vez o seu perdão, convidando-nos a nos voltarmos a Ele para dar-nos um coração novo, purificado do mal que o oprime, para fazer-nos partícipe de sua alegria. O nosso mundo precisa ser convertido por Deus, precisa de seu perdão, de seu amor, precisa de um coração novo. Deixai-vos reconciliar com Deus. Na segunda leitura, São Paulo oferece-nos outro elemento no caminho da conversão. O apóstolo convida a deixar de fixar o olhar nele e, ao invés,
a voltar a atenção para quem o enviou e para o conteúdo da mensagem que traz. Portanto, em nome de Cristo, somos embaixadores. Por nosso meio, é Deus mesmo que exorta. Suplicamos-vos, em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Um embaixador repete aquilo que ouviu pronunciar o seu Senhor e fala com a autoridade e nos limites em que a recebeu. Quem desempenha o ofício de embaixador não deve atrair o interesse sobre si mesmo, mas deve colocar-se a serviço da mensagem a ser transmitida e de quem a mandou. Assim age São Paulo na realização de seu ministério de pregador da Palavra de Deus e de apóstolo de Jesus Cristo. Ele não se subtrai à tarefa recebida, mas assume com dedicação total, convidando a abrir-se à graça, a deixar que Deus nos converta. Porque somos seus colaboradores, escreve, exortamo-vos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão. O apelo de Cristo à conversão, diz-nos o Catecismo da Igreja Católica, continua ressoando na vida dos cristãos. É um empenho contínuo para toda a Igreja que abarca em seu seio os pecadores e que, santa ao mesmo tempo e sempre necessitada de purificação, incessantemente recorre à penitência e à sua renovação. Esse esforço de conversão não é somente uma obra humana. É o dinamismo do coração contrito, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou por primeiro. São Paulo fala aos cristãos de Corinto, mas através deles quer dirigir-se a todos os homens. De fato, todos precisam da graça de Deus, que ilumine a mente e o coração. E o apóstolo profere: eis agora o tempo favorável por excelência. Eis agora o dia da salvação. Todos podem abrir-se à ação de Deus, a seu amor. Com o nosso testemunho evangélico, nós cristãos devemos ser um mensageiro vivo. Aliás, em muitos casos, somos o único evangelho que os homens de hoje leem ainda. Eis a nossa responsabilidade nas pegadas de São Paulo. Eis o motivo a mais para viver bem a Quaresma. Oferecer o testemunho da fé vivida a um mundo em dificuldade, que precisa retornar a Deus, que precisa de conversão. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Jesus, no Evangelho de hoje, relê as 3 obras fundamentais de piedade prescritas pela lei mosaica. A esmola, a oração e o jejum caracterizam o judeu observante da lei. Durante o tempo, essas prescrições foram atingidas pela ferrugem do formalismo exterior, ou até mesmo se transformaram num sinal de superioridade. Jesus evidencia nessas 3 obras de piedade uma tentação comum. Quasi istintivamente nasce il desiderio di essere stimati e ammirati per la buona azione. Quando se faz algo de bom, quase instintivamente nasce o desejo de ser estimados e admirados pela boa ação, ou seja, ter uma satisfação. E isso, de um lado, faz-se fechar em si mesmo, de outro, leva para fora de si mesmo, porque se vive projetado àquilo que os outros pensam de nós e admiram em nós.
Ao repropor essas prescrições, o Senhor Jesus não pede um respeito formal a uma lei estranha ao homem, imposta por um legislador severo como um fardo pesado, mas convida a redescobrir essas 3 obras de piedade, vivendo-as de um modo mais profundo, não por amor próprio, mas por amor a Deus, como meios no caminho de conversão a Ele. Esmola, oração e jejum. É o traçado da pedagogia divina que nos acompanha, não somente na Quaresma, em direção ao encontro com o Senhor ressuscitado. Um traçado a ser percorrido sem ostentação, na certeza de que o Pai Celeste sabe ler e ver também no segredo do nosso coração. 40 giorni ci separano dalla Páscoa. Caros irmãos e irmãs, iniciemos confiantes e alegres o itinerário quaresmal. 40 dias nos separam da Páscoa. Esse tempo forte do ano litúrgico é um tempo propício que nos é dado para esperar com maior empenho a nossa conversão, para intensificar a escuta da palavra de Deus, a oração e a penitência, abrindo o coração ao dócil acolhimento da vontade divina, para uma prática mais generosa da mortificação, graças à qual voltar-se mais largamente em ajuda ao próximo necessitado. Um itinerário espiritual que nos prepara a reviver o mistério pascal. Maria, nossa guia no caminho quaresmal, conduza-nos a um conhecimento sempre mais profundo de Cristo, morto e ressuscitado. Ajude-nos no combate espiritual contra o pecado. Nos auxilie ao invocar com força. Converte-nos, Deus salutaris noster. Convertei-nos a vós, ó Deus, nossa salvação. Amém. Acabamos de ouvir, portanto, a homilia do Santo Padre nesta celebração da quarta-feira de cinzas. E agora é o momento, então, de interiorização dessa palavra, dessa reflexão do Santo Padre. Portanto, temos sempre, liturgicamente, esse momento de pausa, justamente para que possamos interiorizar, refletir a reflexão, refletir a meditação que acabamos de ouvir. E teremos na prossecução a bênção das cinzas, própria do rito desta quarta-feira, e a imposição propriamente dita. Nessa sua reflexão, o Santo Padre nos fala do perigo de a gente formalizar a oração, o jejum, a própria esmola, que tudo isso seja de fato uma expressão viva da nossa piedade, da nossa fé. Ele também nos encoraja que confiemos nessa misericórdia de Deus, que esse tempo, um tempo propício, nós estejamos atentos a essa nossa conversão, que esse traçado a ser percorrido sem ostentação, na certeza de que o Pai Celeste sabe ler e ver também o segredo do nosso coração. Ou seja, essa confiança em que Deus conhece tudo, em que Deus sabe tudo e que Deus conhece a nossa singularidade. Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus que abençoe com a riqueza de sua graça essas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência.
Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão, escutai com bondade as nossas preces.